Olá, meus amados e queridos irmãos, que a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela paz que excede todo entendimento, esteja com todos vocês neste momento. Eu estava assistindo um vídeo de um irmão e ele dizia que ele foi expulso da IPDA porque ele estava pregando doutrina. Então, eu estava pensando o seguinte: primeiro, que a IPDA não expulsa ninguém. Quem é membro da Igreja Deus é Amor sabe que a Igreja Deus é Amor não expulsa ninguém, não expulsa obreiro, não expulsa membros. Quando uma pessoa chega a cometer um pecado, pode ser o pecado que for, pode ser qualquer tipo de pecado que ele transgride, pode ser um adultério, por exemplo, pode a pessoa beber, a pessoa fumar, enfim, a pessoa quando comete um pecado na Igreja Deus é Amor, essa pessoa, ela é disciplinada, tem a disciplina para manutenção da ordem, mas a igreja não expulsa ninguém. E esse irmão dizia que ele foi expulso por pregar doutrina. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Você sabia, foi até bom ele tocar nesse assunto, porque eu senti de Deus de fazer esse vídeo. Me deu vontade de fazer esse vídeo. Porque você sabia que tem obreiros que não têm um pingo de sabedoria para poder pregar na igreja? Tem obreiro, meu irmão, minha irmã, que ele quer pregar doutrina todo dia na igreja. Às vezes você chama um obreiro para poder pregar na sua igreja um dia de quarta-feira, de sexta-feira, um dia de domingo. A igreja cheia de pessoas católicas, visitantes, a igreja cheia de pessoas, enfim, de todas as denominações. E esse irmão, ele quer subir no altar e ele quer ficar pregando doutrina num culto especial, num culto de quarta-feira, de sexta-feira, um culto de domingo. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo com ordem e com decência. Tudo tem o seu dia, tudo tem o seu tempo. Mas tem obreiro que ele gosta muito de se aparecer. E ali ele quer ficar dando uma de doutrinador, ele quer todo dia ficar pregando doutrina. E o que acontece? Acontece, meu irmão, que é tão difícil você levar o povo para a igreja. É tão difícil você levar um convidado à igreja. Às vezes o pastor está ali orando, jejuando, orando pelas madrugadas, fazendo visita, convidando os católicos para ir para a igreja, coloca o círculo de oração para poder fazer visita, e ali o povo vai, a igreja enche, e aí você espera que o irmão vai trazer uma mensagem de edificação, uma mensagem de salvação, uma mensagem, meus irmãos, uma mensagem assim de salvação para aquele povo. O irmão sobe em cima do altar e o irmão começa a meter o pau, meter o cacete na igreja. E ali, meu irmão, ele começa a falar um monte de besteira, E aí o que acontece? Aquele povo que você suou, que você fez da tripa o coração para levar para a igreja, aquela pessoa às vezes nunca mais volta na igreja. Porque tem obreiro, irmão, que infelizmente não tem um pingo de sabedoria. Não tem um pingo de sabedoria. Ele só quer subir no altar e ficar doutrinando, ficar pregando duro. Aí você chega perto de um irmão desse, aí você fala: irmão, vai devagar, não é assim não. Vai devagar, irmão, vai mais devagar aí. Porque daqui a pouco minha igreja não tem mais ninguém dentro da igreja. Então, a pessoa, meu irmão, a pessoa tem que ter sabedoria. E outra coisa, pregar doutrina na igreja é dever do pastor. Você sabia que o pastor, ele está ali para doutrinar, é para poder pregar. E aquela igreja, ela tem um culto na semana
denominado culto de doutrina. Então o pastor, ele deve pregar a doutrina naquele dia. Ele deve sim pregar a doutrina. Aqui, aonde a gente mora, ninguém está proibido de pregar a doutrina. Ninguém está proibido. Eu, quando eu estou dirigindo uma sede sucursal, eu sempre falo para os meus pastores de congregações, eu falo para eles: preguem com sabedoria. Pregue. Você quer pregar a doutrina? Prega com sabedoria, para você não espantar o povo da igreja, para você não acabar com a sua igreja. Porque cuidado com quem você coloca em cima do seu altar. Não é todo mundo que você deve colocar em cima do seu altar, porque senão ele acaba com a sua igreja. Tem obreiros, meus irmãos, que ele acaba com a sua igreja. Ele não tem um pingo de sabedoria. Ele sobe no altar e começa a falar besteira, começa a pregar coisas. Depois você vai ver que nem ele vive aquilo que ele prega. Estou falando mentira? Nem ele prega aquilo que nem ele vive aquilo que ele prega. E ele vai lá e ele acaba com a sua igreja, arrebenta a sua igreja. E depois, meu irmão, o que acontece? Aí você fica lá com a sua igreja vazia, com a sua igreja lá com meia dúzia de pessoas, porque aquele obreiro sem sabedoria acabou com a sua igreja. Certa ocasião, eu coloquei um irmão para poder pregar na minha igreja que eu estava dirigindo, e com 2 vezes que aquele irmão pregou lá, eu tive que chamar ele. Eu tive que chamar ele e falar: irmão, você tem que mudar o modo de você pregar. Por quê? Porque não é assim que prega. Desse jeito você vai espantar o povo da igreja. Você vai espantar o povo da igreja. Irmão, tem pessoa que ele começa, por exemplo, ele começa uma campanha. Você dá um culto para um irmão pregar. Vamos dar um exemplo aqui. Você fala: irmão, faz uma campanha aqui na minha igreja. Pode ser de quarta, de sexta, domingo. Aquele irmão vai fazer uma campanha na sua igreja está cheia. Você ora, você jejuma, você pede a Deus para levar o povo, coloca o ciclo de oração para poder visitar. E aquele obreiro, irmão, foi fazer a campanha na igreja, ele metia o cacete na igreja. Ele metia o pau na igreja. Ele metia o pau na igreja, irmão. A igreja estava cheia. Com umas 3 vezes que ele foi lá na igreja, a igreja esvaziou. Aí você fala assim: mas é porque o povo não gosta de ouvir a verdade. Não, irmão, o povo gosta de ouvir a verdade. Agora você tem que ter sabedoria para pregar. Você tem que ter sabedoria para poder pregar a doutrina. Você tem que ter sabedoria, porque se você não tiver sabedoria, você acaba com a igreja. Por isso é que tem muitas igrejas aí vazias. Por quê? Porque o irmão, ele quer todo dia ficar pregando doutrina na igreja. Vou contar um outro caso para vocês que aconteceu também. Numa igreja que eu estava, o irmão, a pessoa aceitou Jesus. Tinha uma irmã lá, uma jovem da igreja, e ela então, ela aceitou Jesus. No primeiro dia que ela aceitou Jesus, no primeiro dia, o irmão que estava lá falou com ela: ó, irmã, agora você não pode usar mais brinco, você não pode usar mais batom, você não pode mais colocar calça comprida, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. A irmã nunca mais voltou na igreja. Irmão, aí você vai lá na igreja do irmão, chega lá, irmão, 4, 5 pessoas na igreja. Por quê? Porque tem pessoa, irmão, que não tem sabedoria. Você nem pescou o peixe, você já está querendo limpar o peixe. Você já viu isso? Você nem pescou, já está querendo limpar o peixe. Primeiro você tem que pescar o peixe. Primeiro você tem que, para depois você querer limpar o peixe, irmão. Então tem pessoa que o outro nem aceitou Jesus direito, você já está querendo doutrinar a pessoa. Você já está querendo corrigir a pessoa. Então, muitas igrejas estão fracassadas. Por quê? Por causa de obreiros sem sabedoria. Graças a Deus que a nossa igreja agora está tendo o curso CFO, está tendo
curso bíblico Deus é Amor, está tendo a escola bíblica dominical e muitos obreiros estão aprendendo. Muitos obreiros, graças a Deus, estão colocando em prática os ensinamentos e as igrejas estão crescendo, o povo está indo para a igreja, viu, irmão? O povo está indo para a igreja. Por quê? Porque graças a Deus muitos obreiros estão aprendendo. E esses obreiros que gostam de subir no altar e só ficar pregando duro, pregando, dando uma de João Batista, né? Eu sou João Batista do século 20, eu só sei pregar doutrina. Vai ver, nem ele vive aquilo que ele prega. Nem ele vive aquilo que ele prega. Irmãos, nós estamos cansados de ver isso. Então está na hora de nós, irmão, pregar mais amor na igreja. Jesus falou: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, esse irmão disse que foi expulso da igreja porque ele estava pregando doutrina. Eu não sei não, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque aqui ninguém proíbe ninguém de pregar doutrina. Ninguém proíbe ninguém de pregar doutrina. Se você tem o dom de pregar doutrina, prega doutrina. Agora prega com sabedoria. Prega com sabedoria. Tá bom? Porque senão você acaba com a sua igreja, você destrói a sua igreja. Tem irmão que prega coisa da cabeça dele. Tem irmão que ele sobe no altar para pregar, irmão, ele fala tanta besteira, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem irmão, tem irmã que sobe em cima do altar, irmão, fala tanta bobagem que faz até vergonha. Faz até vergonha. Aí você chama esse irmão para conversar, aí ele fala que você está usado pelo diabo, que você não quer que pregue a doutrina na igreja. Não, irmão, não é que não quer que pregue a doutrina, não. A gente não quer que você sobe no altar e fica falando bobeira em cima do altar. Bobeira em cima do altar. A Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu a ele sabedoria. Então a igreja não expulsa ninguém por pregar doutrina. Não expulsa ninguém. Agora, pelo amor de Deus, não suba no altar e fica falando bobeira para o povo, para as pessoas. Porque o povo tem que ter uma comida, meu irmão. Uma comida gostosa, uma comida saborosa, viu? Uma comida que alimenta, que sustenta a pessoa. A pessoa vai na igreja, a pessoa tem que se alimentar da palavra. Prega a palavra para o povo, irmão. Prega uma mensagem de salvação, uma mensagem que, meu Deus do céu, tem obreiro que você chama ele para pregar na sua igreja, irmão, você se arrepende 1000 vezes. Você se arrepende 1000 vezes de ter chamado esse obreiro para pregar na igreja. Por quê? Porque o irmão só quer saber de pregar duro, só quer saber de ficar doutrinando, pregando duro, doutrinando, pregando duro. O irmão começa a campanha lá com 50 pessoas, antes dele terminar a campanha não tem nem 20 pessoas mais na igreja. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos ter sabedoria para nós ganhar o povo, ganhar as almas para o reino de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal também, Paulo Nascimento e PDA, se inscreva no meu canal, tá bom? Se inscreva agora mesmo, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, em nome de Jesus, amém.